Para que você saiba as últimas notícias e acontecimentos mais recentes do Poder Legislativo de Bagé, está no ar o Telecâmara. CPIs realizam reunião nesta segunda-feira, dia 30. Em extraordinária realizada às 14h, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura possíveis irregularidades no Parque do Gaúcho e convênios da Prefeitura, ouviu os depoimentos de representantes da empresa que venceu pregão para fornecer material para a manutenção do parque. O motivo da oitiva foi uma denúncia encaminhada à CPI, com fotos que sustentam a informação que os recursos não estariam sendo utilizados no local. Os vereadores solicitaram cópias de empenhos e de documentos que comprovariam a compra e a entrega de pó de brita. Os integrantes da comissão disseram que irão se dedicar às investigações do caso e não descartaram a possibilidade de ouvir outros depoimentos na próxima reunião, quinta-feira. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura, deveria ouvir o tesoureiro do Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor, o FUNPAS, que foi convocado e não compareceu. Conforme a assessoria legislativa, ele será reconvocado para o próximo encontro da comissão, segunda-feira, dia 6. Obra de pavimentação da Zona Leste está próxima de sair do papel. Nesta segunda-feira, dia 29, o prefeito assinou a ordem que dará início ao trabalho. Confira. Foi oficializado o início da pavimentação das ruas dos bairros Bonito, Ipiranga, Pedra Branca, Santa Luzia, Santa Teresa, Santa Flora e Dois Irmãos. O ato ocorreu na Avenida São Judas, próximo ao CTG Sentinela da Fronteira. Os vereadores aprovaram um projeto em dezembro de 2011. O investimento está orçado em 37 milhões de reais. Recursos do governo federal, com contrapartida de 4 milhões da prefeitura. É um trabalho que começou, no mínimo, há quase 4 anos atrás. E agora, então, a empresa que venceu e que vai fazer essa obra, agora, nos próximos dias, já começa, então, a trazer o maquinário, a fazer o alojamento. Os vereadores petistas Omar Gani, Jandir Paim e Wilson de Cristo estiveram no ato. A obra, que é anunciada desde 2012, terá início na próxima semana e deve contemplar 8 bairros da região. Na segunda-feira, pela manhã, não foi realizada a sessão ordinária. Não houve quórum para abrir a sessão. A bancada de apoio ao governo não se fez presente. Na quinta-feira passada, embora a sessão tenha se realizado, não houve votação porque a bancada governista se retirou do plenário. Os vereadores do PT entendem que a pauta deve ficar obstruída enquanto não forem votados os 14 projetos do Executivo que estão com os prazos de tramitação esgotados. Pela ordem, vereador Omar. Presidente, solicito que Vossa Excelência esclareça ao plenário com relação ao pedido feito a convocação de 14 projetos e o respectivo à suspensão da pauta enquanto esses projetos não forem votados, conforme preconiza o artigo 69, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 84, inciso 2º do Regimento Interno. Vereador Omar, se encontra ainda com o nosso procurador da Casa esse ofício que vocês nos mandaram e com certeza em seguida ele vai dar a resposta. Qual é o prazo, presidente, que o senhor tem para dar um retorno em relação a essa questão importante que consta, então, como eu disse, no regimento interno e na lei orgânica do nosso município, já que já passaram 3 dias ou mais de 3 dias que esse pedido foi solicitado? Vereador, eu tenho até amanhã nós damos essa resposta ao senhor líder da bancada. Presidente, desse modo, em função do total descumprimento da legislação mencionada, estamos retirando a bancada em sinal de protesto, exigindo o devido registro dessa questão na ata. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Omar, nós podemos ver com o nosso procurador se ele tem um posicionamento agora, neste momento. Eu acho que é um desrespeito à bancada do PT, os vereadores do PT, mais uma vez, se retirar do plenário. Eu acho que nós temos que ter respeito à população.
Senhor presidente, com todo o respeito que a bancada e esse líder do governo tem a Vossa Excelência e a população de Bagé, diz respeito a não cumprir a lei orgânica do município e o regimento interno, senhor presidente. Vereador, já discordo do senhor, porque tantas vezes foi descumprido o regimento interno. Eu só solicito aqui e quero que fique registrado em ata que novamente, se a bancada do PT se retirar aqui, que fique registrado novamente um desrespeito com a comunidade bagense. O vereador Antenor Teixeira, do PP, quer buscar respostas na Previdência Social e no Tribunal de Contas do Estado para a situação do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores de Bagé. O vice-prefeito esteve aqui nessa casa e disse que não tem solução o FUNPAS, que não tem como pagar, a não ser com intervenção da União. Então a sugestão minha é que nós façamos uma reunião com o Tribunal de Contas e façamos uma reunião com o Ministério da Previdência Social, para ver se de fato, não é só o caso de Bagé, de outros municípios, que aí nós vamos tomar uma atitude. Fora isso aí, não tem como nós aprovar algum projeto nesta casa relacionado ao FUNPAS, sem a gente saber se tem solução, se não tem solução, qual é que é o quadro, o que é que vamos fazer. Então, por isso, a sugestão nossa, e a comissão vai falar com esses dois órgãos para nós ter uma posição oficial do governo federal sobre o fundo de pensão dos funcionários da Bagé. Do jeito que está, como o senhor prevê que seja o futuro do FUNPAS? É muito complicado, não é só do FUNPAS, o futuro da prefeitura para pagar o FUNPAS. É muito difícil, porque cada dia a dívida aumenta, hoje em torno de 200 milhões, tá? Acreditamos nós que pode ser em torno de 400 milhões, se nós ir para o miúdo, funcionário por funcionário, então existe uma preocupação muito grande. Por isso que nós queremos, com esses órgãos federais, para ter uma posição para ver o que a gente pode fazer. Onde o senhor acredita, a comissão acredita que está a raiz do problema? A raiz do problema é que quando começou o fundo de pensão que passaram para os municípios, a União simplesmente pegou aquela dívida e passou para o município, aí o município absorveu os seus aposentados sem condição absoluta de cumprir. Ele veio aumentando, e o que a gente quer? É que isso pare, que tenha uma solução. A culpa não é de nenhum funcionário, a culpa não é do prefeito municipal, nem dos prefeitos anteriores. Na realidade, a União simplesmente jogou para os municípios acima de 100 mil habitantes o fundo de pensão e já se herdou, naquela época, já uma dívida grande e cada dia aumenta mais. Então nós vamos tomar uma atitude para saber ou se termina ou não se termina, o que se faz. As obras que estão em andamento na Câmara de reforma do plenarinho, de estrutura para a instalação de um elevador e do espaço para a rádio web estão em fase de conclusão. Confira. No canteiro de obras do Legislativo bagense, a fase mais importante é de instalação de um elevador, que resolverá um problema histórico na Câmara, que é a falta de acessibilidade. Para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiências físicas e também para o uso geral aqui da casa e vai facilitar. O elevador tem capacidade para 8 pessoas, temos um prédio antigo, um prédio que com certeza não tinha acessibilidade. Então nós como vereadores e nós como Poder Legislativo que cobramos tanto acessibilidade de outros órgãos, seja lojas, bancos, também do poder público, nós temos que dar exemplo. As obras começaram em 7 de julho. O túnel do elevador ficou pronto no final de agosto. A empresa fabricante estima que até o final de outubro o elevador estará em pleno funcionamento. A estrutura da rádio web e a reforma do plenarinho estarão concluídas até o final da próxima semana. Porém, a rádio web ainda precisa de equipamentos para o funcionamento. Conforme Armando Ferreira, responsável pelas licitações da Câmara, não tem data definida para a aquisição dos equipamentos. O presidente da Câmara ressalta que as obras só foram possíveis devido à política de redução de gastos adotada na sua gestão. Nós temos um orçamento para trabalhar todo o período, todo este ano. E dentro desse orçamento, se nós não fizéssemos todas as economias que foram feitas, em todos os sentidos, desde a luz nós economizamos, como nas diárias dos vereadores, como na redução do valor das diárias, com certeza
nós não teríamos condições de ter feito a obra do elevador e tantas outras reformas aqui, inclusive também o aumento salarial dos funcionários do quadro, como também o Vale Alimentação. Fazer as obras, fazer aquisições novas, como também computadores para todos os gabinetes. Na TV Câmara também fizemos um investimento alto, onde nós podemos comprar câmeras novas, equipamentos novos, para que as comissões possam ser televisionadas ao vivo, coisa que não era. A gente está fazendo todas essas melhorias aí que nós entendemos que vem em prol da própria população. Estes foram os acontecimentos mais recentes da Câmara de Vereadores. Assista a seguir a reprise na íntegra da sessão solene que homenageia os 143 anos de atuação da Sociedade Italiana Anita Garibaldi, das reuniões das comissões técnicas desta quarta-feira e após a sessão ordinária de quinta-feira, dia 25, e o programa Pode Virar Lei. Obrigado pela sua audiência e boa noite.